Você sabe a diferença entre ansiedade estado e ansiedade traço? Se você tem interesse, fique neste vídeo que nós vamos falar sobre isso. Puxa a vinheta! Olá, meu nome é Janaína Siqueira. Sou diretora, psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental do NESME e da Agape, Clínica de Psicologia. Hoje o vídeo será para abordar sobre ansiedade traço e ansiedade estado. Antes de explicarmos sobre isso, é importante que a gente faça uma diferenciação entre o que é medo e o que é ansiedade. O medo está associado a uma ameaça, a um perigo iminente. Tanto nós, seres humanos, como um rato, também sentem medo. Por quê? Ele está vinculado e associado à preservação. Ele é vital à condição humana, não é um fenômeno patológico, é útil para a sobrevivência e também geralmente desaparece quando o fator causador do medo é retirado. Então, por exemplo, se eu tenho medo de um cachorro, o cachorro está na minha frente, o meu medo vai ser acionado. O cachorro é retirado, aquele meu medo passa. Então, existem quadros fóbicos, onde a gente tem fobias específicas, como fobia de cachorro, fobia de barata, fobia de agulha. Na visualização daquele estressor, daquele agente do medo, o medo aumenta. Se é retirado, o medo diminui. Quando que ele passa a ser patológico? Quando ele começa a acompanhar a pessoa de uma forma muito intensa, fazendo com que ela deixe de fazer coisas importantes para a vida dela. Então, por exemplo, se uma pessoa tem medo de avião, e aí vem, eu não viajo, eu não sou artista, eu não sou empresário, eu não gosto muito de conhecer lugares diferentes, então o medo de avião não vai me afetar tanto. Mas vamos supor que o meu trabalho seja voltado para um turismólogo, que eu preciso acompanhar como guia as pessoas viajando. Como que eu faço se eu tiver medo de avião? E aí começa então a atrapalhar a própria vida. A fobia, ela está vinculada a esse medo, e aí as fobias específicas, elas passam a ser um transtorno quando começa a ocasionar realmente danos. Por exemplo, o medo de cachorro, eu começo a não sair na rua por medo de que algum cachorro da vizinha, algum cachorro na rua apareça, e assim eu me sinto extremamente numa situação muito perigosa. Mas antes de continuar, não esqueça de curtir, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e se inscreva nos outros canais do NESME. As fobias, elas estão vinculadas às vezes a medos muito primitivos. Por exemplo, é comum que aconteça medo de animais peçonhentos, de animais perigosos, mas existem outros que às vezes causam grande estranheza. Eu mesmo já atendi uma paciente que tinha medo de borboleta. E isso virou uma fobia, um quadro complicado, porque ela já não saía na natureza, ela já não ia lá, em lugar nenhum que fosse um descampado e que pudesse vir a ter alguma borboleta. E aí a pessoa fica muito focada, ela fica procurando borboleta em lugares que às vezes as outras pessoas nem reparariam. Certa vez também atendi uma pessoa que tinha medo de barata. Como barata é algo que eu também não agrado muito, eu encaminhei para outro psicólogo, isso também acontece. Mas é muito comum às vezes medo de lagartixa, medo de injeção, fobia de cachorros, ou então às vezes fobia de altura. Dependendo do que for a causa dessa fobia, desse medo, isso é tratado de uma forma que a gente chama de dessensibilização sistemática, onde você pega o paciente e vá com ele enfrentando de forma lenta esses medos. Alguns pacientes preferem tratar isso com outra técnica que nós chamamos de inundação. Então, por exemplo, se eu tenho medo de altura, para enfrentar essa minha fobia, eu vou pegar um avião e vou soltar de paraquedas. Essa é uma técnica que funciona? Sim, funciona assim. Mas é importante que o paciente queira. Não adianta você levar o paciente obrigado, chegar lá, empurrar ele e descer com ele de paraquedas, que isso vai só aumentar a fobia. Então, todos os processos de tratamento psicológico frente a qualquer fobia, que é um medo exagerado que causa danos a ele ou à família, é importante que o paciente queira participar desse processo. Pode ser da forma, como eu disse, dessensibilização sistemática, que é pouco a pouco, ou então de uma forma de inundação. Certa vez eu trabalhei com uma paciente a respeito de fobia de lagartixa. Ela tão grande esse medo dela que ela não conseguia ver numa enciclopédia, por exemplo, uma foto. Então eu peguei vários pedaços, peguei uma foto e recortei essa lagartixa em vários pedacinhos, e aí ela conseguia olhar pedacinhos, sei lá, de um dedinho ou de um pedacinho do rabo, aonde cada dia eu apresentava uma, e aí ela olhava, colocava a mão e ela ia guardando. A cada sessão eu voltava com um pedacinho, mais um outro
pedacinho. Até que no final a gente conseguiu montar toda a figura da lagartixa, que era algo que ela tinha muito medo. Com isso, ela conseguiu ver vídeos, ver filmes, e aí isso vai diminuindo aquela sensação de perigo exagerado que ela tinha, no caso uma fobia, que realmente atrapalhava porque ela ficava o tempo todo pensando. Deixava de viajar, deixava de ir para hotéis, deixava de ir para casa da sogra, porque ela achava que poderia surgir uma lagartixa. Como é que a psicologia explica fobias assim meio bobas? Por medo de palavras muito grandes, medo de buracos, medo de... Não explica. Aí vai depender da pessoa, se tem algum trauma frente àquilo, igual, por exemplo, medo de palhaço, é comum. Mas às vezes é porque lembra assusto, a coisas que misteriosas, não sabe quem tá ali atrás, sabe? Aí isso vai variar, não é sempre que tem um motivo específico em comum. Já, por exemplo, uma injeção é mais fácil da gente poder perceber. Medo de bandeira, existe essa fobia. Que a pessoa tem medo de bandeira, não tem nada assim, nenhum estudo específico que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Existe esse tipo de medo de coisas totalmente triviais? Assim? Não, que eu saiba, não. Que eu saiba. A única fobia que causa uma baixa da pressão é a fobia por machucados, por sangue, no caso também por agulhas. Por quê? Porque o paciente vai ficando tonto e aí ele pode vir a desmaiar quando vê sangue, algum machucado. Isso é porque o organismo, ele interpreta que ele está passando por um processo muito perigoso, onde ele está perdendo sangue ou ele está machucado, apesar do machucado ser no outro, ou às vezes nele mesmo, pode ser que aconteça. E aí, para se preservar e diminuir os batimentos cardíacos, fazer com que o sangue circule mais devagar, a pessoa fica tonta e desmaia. Então, é a única fobia onde realmente a pressão abaixa e aí pode vir desmaios. As outras, geralmente, a sensação de medo, ela causa pupila dilatada, coração acelerado, respiração ofegante, às vezes sudorese nas mãos, nas pernas e às vezes tremor por ter ficado tão tenso. Então, são algumas diferenciações das fobias encontradas. A ansiedade, ela tem uma duração diferente e ela também é mais difusa. Você pode ficar ansioso ou às vezes ter crises de ansiedade simplesmente com pensamentos e não necessariamente ligados a perigo real ou focado. É uma sensação geralmente voltada para uma ideia de que eu preciso me preservar e sempre voltada para o futuro. A gente faz uma diferenciação entre sensações de ansiedade e depressão quando a depressão ela é uma ideia às vezes voltada para o passado ou uma desilusão com relação ao futuro. Já o quadro ansioso não tem relação necessariamente com o humor, mas ela está voltada sempre para quê? Para um medo do que vai acontecer. Eu sempre brinco que eu falo que os pacientes ansiosos, eles não vivem para viver, eles vivem para não morrer. Então eles se organizam, eles ficam prevendo danos, ficam preocupados com o que vai acontecer e às vezes começam de forma exagerada, de forma obsessiva, atrás de uma solução para um possível problema que ele imaginou. E falando sobre ansiedade estado e ansiedade traço, ansiedade estado é um estado emocional transitório. Então eu estou ansioso naquele momento. Aconteceu alguma coisa, irá acontecer algum evento e eu organizo o meu organismo e aí eu me preparo para lidar com aquela situação. Passando esse evento, eu volto ao meu estado anterior e fico tranquilo. A ansiedade traço, ela tem uma diferenciação. Ela tem uma relação mais estável ao longo da vida do indivíduo. Ele possui uma ansiedade que pode ser exacerbada em outros sentidos, mas de uma forma geral ele acompanha a vida desse indivíduo como um todo. Ela tem um hábito, uma recorrência de sempre responder de uma forma mais ansiosa a todos os eventos que ocorrem na vida dela. E isso acontece geralmente desde a infância. Então é comum que a gente observe crianças mais ansiosas do que outras. Esse termo, é o que a gente nomeia de ansiedade traço. Sobre os aspectos fisiológicos que o medo ou a ansiedade causa, pode ser náuseas, enjoos, palpitações, sudorese, taquicardia, fraqueza, às vezes tontura, falta de equilíbrio, tensão muscular, tremores. Todos esses aspectos podem estar sendo ativados frente a uma situação que cause extremo medo ou uma ansiedade. Os aspectos cognitivos podem estar relacionados com o medo de se machucar, medo de morrer, concentração
confusão mental, dificuldade de ter um raciocínio muito claro sobre o que está acontecendo, dificuldade de manter a atenção. Isso é muito importante, que às vezes as pessoas chegam com uma queixa atencional e na verdade o problema delas é a ansiedade. Que a ansiedade ela causa isso, essa dificuldade de manter a atenção. Por quê? Porque você imagina, você está num perigo iminente, alguma coisa para acontecer, e você vai prestar atenção, por exemplo, numa borboleta ou numa formiguinha andando? Não, você precisa ter uma atenção que a gente fala difusa, frente a alguma situação estressante que cause medo. Então, durante essas sensações da ansiedade e que pode ser acumulada durante dias, a pessoa tem uma dificuldade realmente real de não conseguir focar em um objeto ou uma ação de uma vez só. Por isso, às vezes as pessoas confundem isso com déficit de atenção, mas na verdade são ocasionadas por sintomas ansiosos. Alguns transtornos de ansiedade eu vou nomear aqui para vocês que a gente depois pode falar sobre cada um deles. Como, por exemplo, fobia específica, transtorno de ansiedade social, que a gente chamava de fobia social, transtorno do pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Hoje a gente falou bem de forma superficial a respeito de todos esses transtornos, um pouquinho da natureza, mas o que seria importante para fazer o tratamento? Então, isso é extremamente necessário. Primeira coisa, fazer a psicoeducação do seu paciente. Ele precisa entender qual que é o transtorno que ele tem, o que acontece, como que funciona essa ansiedade, quando é medo, para que lado vai, quando começa, quando fica no meio e quando termina. Porque a ansiedade é uma coisa que dá e passa. Isso é fundamental você passar para o seu paciente. E você gostou desse vídeo? Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e também nos diga quais outros assuntos você quer ouvir aqui no nosso canal. Aqui também na tela ficará outros vídeos do Naismie que são interessantíssimos e você vai gostar muito de assistir. Até a próxima!